não pense em fazer uma especialização logo de cara, porque a gente não sabe nem o que extrair dessa especialização, entendeu? Bom, pessoal, hoje é o primeiro episódio Por Dentro do Negócio. A gente vai visitar aqui a Hetzel Odontologia, que é de uma grande amiga minha de faculdade, a doutora Luzia Hetzel. Acho que ela está esperando a gente. E aí, pessoal, bom dia. Fala, Lu. Bom dia. Você tá boa? Tudo bem? Noêmia, tudo bem? Tá pronta? Preparada? Sim, vamos lá, né? Primeiro episódio tinha que ser com você. Não podia ser diferente. Obrigada. Aqui na Hetzel Odontologia, 30 anos depois, mais 4 de faculdade, 34 anos. 34 anos, é verdade. Né? É verdade. Então, como eu disse lá fora, a Luzia é uma querida amiga de faculdade, especialista em periodontia, empreendeu em odontologia há muito tempo, né? Foi para gestão, entendeu a importância da gestão, né? Uma excelente dentista. Sou paciente também da doutora Luzia. Paciente gestor, né, Maria? Exatamente. E colega de turma. Exatamente. Vou chamar de Lu em vários momentos. Não vou chamar de doutora Luzia, vou chamar de Lu. Noêmia, também, uma querida. Trabalha com a gente aqui há bastante tempo também, né? Então é isso, Lu. Vamos começar? Tá pronta? Vamos começar pelo começo, sempre, né? Sempre. Por que odonto? Então, Maria, na verdade eu transitei entre a medicina e a odonto, né? Sempre eu já sabia que eu era um profissional de saúde, isso eu tinha certeza desde criança. Sabe quando você vai no hospital e você tem a curiosidade de ver, não tem medo? Então, sempre fui da saúde. E aí transitei entre a medicina e a odonto, mas aí acabei indo mesmo para odonto e entendi que era esse o caminho, não tenho nenhuma... Tem muito isso, né? Às vezes a pessoa fica na dúvida das duas profissões e acaba seguindo uma ou outra e não era aquilo que ela queria. Mas não tenho dúvida nenhuma que eu fiz o caminho certo. E fui para a periodontia, eu acho, porque dentro da odontologia o que a gente tem mais assim de promoção de saúde, né? E toda essa interligação com saúde geral, eu acho que a odonto me levou para a periodontia por conta disso. E a medicina era a primeira opção e a odontologia a segunda, ou não? Não, eram as acho duas mais que próximas eram as duas mais da área de próximas. saúde. Acho que eram as duas mais próximas mesmo. A gente fez Unicid, Antiga FZL. Entramos como FZL, né? Entramos como FZL, Faculdades Integradas da Zona Leste, em 92, 91? 92. 92. A Unicid foi sua primeira opção? Ou era a faculdade pública, era a USP, era a Unesp? Como é que foi essa Não, acho que ela escolha? acabou sendo um pouco opção pela proximidade, enfim. Eu acho que há 30 anos atrás a gente não tinha tanto essa questão de eu quero exatamente aquela faculdade ou tal. Acho que a proximidade, e porque entre as particulares ela era mais conceituada também, né? Proximidade de casa, Proximidade né? de casa, Eu sempre morei na Moca e a Unicid no Tatuapé. Acho que foi uma questão que pesou, e eu tinha já colegas que faziam lá também, que falavam bem, e então acabou sendo um caminho um pouco natural de escolha, não justificaria ir mais longe, enfim, e ela era muito bem referenciada, né? Acho que era uma das particulares de ponta, assim. Faz sentido. E quando você chegou em casa e falou, quero ser dentista, como é que seu pai reagiu? Como é que a família reagiu? Te estimulou? Ficou preocupado? Qual foi a sensação? Eu não tenho ninguém na família de dentista, acho que você também não, né? Eu meio que ser pioneiro mesmo, né? Mas, assim, não tinha já mãe, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. Então, sempre fui eu e meu pai. E meu pai sempre, acho que tinha um pouco isso da odonto, até por ele ser design e gostar, e a odonto acho que une um pouco dessa coisa artística também, enfim. Então, eu acho que para ele foi, assim, foi bem feliz. Nunca tive nenhuma restrição de fazer, e ao contrário, eu acho que eu tive muito apoio no sentido da faculdade, apoio financeiro, apoio de montar o primeiro consultório, né? Que eu acho Patrocínio. Patrocínio. Não tem por que não falar que não, né? Eu acho que é uma realidade ainda na odonto de muito. Mudou, eu acho que mudou também nesse decorrer, mas na nossa época era bem uma realidade da maioria ser realmente um presente dos pais, né? Sim. Eu lembro quando a gente comprou o primeiro consultório, a cadeira, enfim, foi até num feirão da Dabi na Unicid. Olha só. Tava o Sérgio lá. Tava o Sérgio. Sérgio, para quem não conhece, era o vendedor da Biatlante na época e até hoje eu presta compro serviço para a Luzia.
Até né? hoje eu compro dele. Grande Então são Sergião. pessoas que Sim, acompanham a acompanha a gente, gente, né? exatamente. E é isso, mas eu lembro até hoje. E assim, acho que tem até um apego, né? Porque Sim, eu brinco com o Sérgio, eu brinco com todo mundo que eu vou me aposentar com a minha cadeira, tá porque eu certo. acho que não tem uma cadeira da Davi melhor. E ergonomia, enfim, a gente vai restaurando ela, mas eu acho que é uma coisa que, até por esse sentido também de primeiro consultório, né? E do primeiro dia até o dia que a gente se formou, qual foi o momento mais difícil que você acha que teve na faculdade? Na faculdade, Ah, pensou em desistir, pensou em parar, deu algum medo? eu acho que é tudo muito novo, né? Uhum. É um universo que a gente até conhece um pouquinho enquanto paciente, mas acho que é uma coisa muito, muito rápida, muito. Então a gente não tem muito essa noção. Então, algumas disciplinas eu acho que elas pegaram a gente de uma forma mais difícil. Acho que ninguém vai esquecer de materiais Materiais dentários. dentários, Acho que de endodontia, A1, professor A1, professora 1, né? Antônio Carlos A1 Eu acho que eu lembro. E a disciplina de histologia, eu acho que também. era um rigor, não sei se você lembra disso, se a gente ficava 0,2, o professor ele a mais, 6,7, ele arredondava para Vocês- 6,5, exa- ele guardava que você devia 0,2 e depois ele descontava Tinha uma aquilo. matemática meio estranha Tinha uma ali. matemática, né, que hoje a gente não tem isso mudou, né, desse rigor e tudo Sim, mais. Então eu acho que essas foram as 3 matérias mais marcantes da gente falar, concordo. eh Tanto que eu peguei DP, né? Não era é. tão inteligente quanto você, né? Não, mas a Tive que gente fazer tinha que 2 vezes. a gente tinha que ralar muito, né. Você E pegou de por... PGM? Hã? Peguei James? DP de endo, de físio e de materiais dentários. É. Não tinha como, né? E você conseguiu conciliar bem a parte acadêmica com a parte social? Tipo, o pessoal que ficava mais no bar, que ficava mais na escola. Acho que eu era dos 2. Pode passar, fica à vontade, pode. Tchau, estamos aqui no lixo. Tchau, tchau, até logo. Porque tinha muita gente que ficava mais no É. bar, como eu, e tinha gente que conseguia dividir bem as coisas, né? Acho que o primeiro ano foi bem marcante, né, porque a Sim, gente teve na nossa turma um índice de repetência muito alto. é Eu acho que verdade. essa coisa de entrar na faculdade e agora eu tenho uma liberdade maior e saber lidar com essa liberdade aos Uhum. 17 anos, enfim. Então muita Você gente entrou da com nossa 17. turma não, eu entrei um pouquinho mais velha, Né? eu entrei um Isso pouquinho é mais velha. interessante, né? Você acredita que quem entra com uma maturidade maior aproveita mais a faculdade do que quem entra com 17? Que nem eu entrei com 17, né? Direto da escola, direto do colégio. Você acha que você acredita que tem uma diferença grande de aproveitamento, de Acho que vai muito a como encarar? acho que vai um pouco da formação de cada um, né, Uhum. mas eu acho que um ano faz diferença, a gente fica muito ligado nisso, "tô perdendo um ano com cursinho", minha filha tá Uhum. fazendo um ano de cursinho e eu Uhum. acho ótimo até, porque eu acho que se ganha uma maturidade em um ano sim, para você entrar numa faculdade, sobretudo área de saúde. Sim. Eu acho que interfere, assim, acho que você fazer um ano de cursinho ou, sei lá, se for um ano sabático ou alguma Uhum. coisa assim, acho que traz um amadurecimento, um intercâmbio e pra depois enfrentar uma faculdade de saúde, eu acho que dá diferença. Se a Bia chegasse hoje e mudasse de ideia, ela quer fazer. Ela tá indecisa, Tá indecisa? E ela tá se ela indecisa. chegasse, mãe, quero ser dentista, quero ser odonto, o que você falaria Ela para ela? então, ela tá pensando nessa possibilidade, ela não pensava nessa possibilidade, ela inclusive falava: "Eu não vou fazer odonto". Aham, O que eu acho que é um pouco assim, ela cresceu dentro do consultório, né, aham. então é um pouco a casa dela é aqui. Então, Uhum. ao mesmo tempo que conhece tudo, sei lá, a casa um pouco da mãe, né. E então, aí ela vê tanto as coisas boas quanto, o cansaço ou as coisas não tão boas que eu acho que existem em todas as profissões. Uhum. E agora ela decidiu voltar a pensar na odonto. Odontologia. É, Dá e medo? Não? nenhum. Eu Nenhum? acho que mas isso é uma coisa que eu tenho para mim, eu lembro até depois que eu me formei, eu fiquei um tempo na faculdade como estagiária e como professora assistente do professor doutor Mário Sérgio. Lembra da Uhum. Clínica Lembro, Integrada Venturini? lembro. Fiquei com a Maísa, que hoje é minha parceira de cirurgia. Ela que me levou para Pério, inclusive, só fazendo um adendo, né.
E aí eu vi alunos que, de repente, não queriam odonto e faziam porque o pai queria, né? Uhum. Então eu tenho muito cuidado com isso. Sim. Tenho muito cuidado com isso. E nós fomos visitar a USP Ribeirão agora, que eu fui num simpósio e levei ela. Legal. Então nós fomos para ela poder conhecer, ver a realidade de uma faculdade, como ela quer, no que ela for, uma carreira acadêmica. Falei, então vamos ver um simpósio acadêmico para a gente entender a possibilidade, porque a odonto ela pode ser consultório, ela pode ser acadêmico, ela tem várias vertentes, né? Pode ser saúde pública, enfim. E então eu falei para ela, eu só posso te mostrar as coisas. A decisão eu não quero interferir assim de forma nenhuma. Eu acho que é uma decisão dela. E se ela for para odonto, o caminho que ela vai seguir dentro da odonto também vai ser dela. Eu só posso mostrar o que existe, colocar ela em contato com colegas. Se vê, você fez odonto, você está na gestão, olha quantos caminhos. Sim. Então, é isso, eu deixo ela muito à vontade, sem medo. Se ela quiser, vai ser por ela, Legal. mas sem estresse. Vamos lá, Lu. Você separou o material pra gente aí. Vamos viajar um pouquinho no túnel do tempo. Esse convite vinho aí. Aqui a gente é da 12ª turma, né? Da Unicid. E eu acho que foi uma época muito legal. A gente aproveitou demais a faculdade, né? Acho que foi muito legal. Seu pai, Aqui na a colação de grau? a formatura na colação de grau. Acho que, assim, momentos bem marcantes, porque... até pelo fato de eu não ter minha mãe, enfim, eu choro, gente. E acho que é isso. Então, onde você mais sentiu falta dela? Eu acho que muitos momentos, né, Marinho? Acho que muitos momentos. Na realidade, vai ser 40 anos, né? Poxa vida. É muito tempo. Então, sei lá, formatura, casamento, nascimento de filho. Tá sempre presente, isso, né? Ser mãe, né? Sem uma referência. N coisas. Muito bem. Mas acho que é isso. Mas isso fez um vínculo forte. Claro. Enfim. Não, você e seu pai tinham uma relação enorme. Muito boa. Então... calma, eu choro. Cara, não pode chorar. É natural. Normal. E aqui é o Codex? Tem o nome de todo mundo aí? Tem o nome de todo mundo aqui, ó. Nosso juramento. Quem foi? O orador foi o Léo. O orador foi o Léo. Agora, quem fez o juramento, sinceramente, eu não lembro. Foi o Léo aqui. Ok, você tá aqui, ó. Tô aí. Eu, ó. Cadê? Deixa não tinha nem achar. celular aqui, na época, era o telefone de casa. Aqui, ó. É verdade. Era o telefone de casa. Aqui você. Tá pertinho. Olha só. Né? A gente tava sempre perto nas bancadas. LM, né? LM. Bem legal. Aqui uma coisa que eu lembro que a gente até fez, né? Até quando a gente entrou no laboratório de anatomia, na oração do dentista. Muito legal. É bem legal. Você lembra o nome do seu primeiro paciente? Foi a dona Terezinha. Prótese total? De prótese total. E olha que interessante. Eu era dupla da Patrícia Amori. Sim, a Paty Amori. E a gente se formou, logo depois a Paty faleceu. Nossa Senhora. E eu fui a um curso na formação de dentistas iTop da Curaprox. E o professor... irmão dela. É o Ricardo Amori. O irmão e da aí, Paty. quando eu fui eu vi que era ele, mas eu falei assim, eu vou ficar quietinha e no final do curso eu falo com ele, né? Aí a gente foi se apresentando no curso e tal. E aí, quando eu falei odonto, Unicid, turma de 95, foi um momento bem forte também. Ele parou assim. Ele se ligou. Ele parou, se emocionou e falou assim, você estudou com a minha irmã, né? E aí foi bem legal, porque a gente fez agora um vínculo de amizade bem legal. Ele é um professor maravilhoso, né? E aí eu tinha a foto original minha, da Paty e da dona Terezinha, da primeira paciente. E aí eu entreguei para ele entregar para a mãe dele, assim, foi... Nossa Senhora, foi muito bonito. Que legal. Assim, e aí ele acabou agora se tornando até um amigo bem querido, assim, um professor que eu admiro bastante. Tem laços que não se quebram, né? Foi bem bonito, assim. Que legal, esse encontro. Que mais você tem aí? Vamos lá. Primeiro consultório? Aí aqui foi o primeiro consultório. Foi aqui, não? Não foi. Onde foi? Na Moca, mas foi em outra rua. Bom, aqui foi o primeiro consultório, pequenininho, a gente usava estufa ainda, né?
Uma salinha de, sei lá, Você 10 saiu metros da quadrados. faculdade e já montou o primeiro consultório ou você trabalhou em outros Não, eu lugares? saí da faculdade. Acho que quando a gente sai da faculdade, é uma coisa que é muito interessante, que é a primeira vez que a gente não sabe para onde a gente vai, né? Eu Sim. lembro, eu tenho essa sensação até hoje. Eu falo para os meninos assim que fazem estágio, enfim, a gente não sabe para onde a gente vai, porque desde que a gente vai para a escolinha de bebê, a gente sabe que o ano seguinte começa o outro ano, o outro ano, o outro ano. E mesmo quando você termina o médio, você fala, tá bom, não sei exatamente para onde eu vou, mas eu vou para uma faculdade ou eu vou para um cursinho. Quando a gente termina a faculdade, você olha e fala assim, E agora? para onde eu vou? Eu estou de férias, dezembro, mas em janeiro, E você não tinha nenhum dentista na nenhum família? dentista na Teve família. algum professor, algum amigo que te inspirou ou te orientou, que você guarda alguma uma palavra, falou, pô, faz sentido o que esse cara falou? Eu acho que assim, uma coisa que eu nunca esqueci foi o que o Antônio Carlos da Ah, o Movívio, Kiko. o Kiko, O comentou Kiko. com a gente em uma aula, não sei se você vai lembrar, ele falou isso em aula. Uhum. Ele falou assim: olha, o diploma de vocês, ninguém nunca vai tirar de vocês em lugar nenhum do mundo. Vocês são dentistas, né? Então a nossa identidade pessoal, ela se une muito com a nossa identidade profissional. Acho que de todo profissional de saúde, muito difícil a gente dissociar isso, né? Uhum. E o Kiko falou muito isso. Ele falou assim: o seu diploma ninguém tira de você. Então é uma conquista muito grande, eu acho, né? Uhum. Uhum. Acho que isso é uma coisa que eu sempre lembro e falo bastante isso até para minha filha, né? A questão do estudo, da formação que a gente tiver, seja qual for. Isso nada tira. A coisa material se perde, se ganha, não diz quem é a pessoa, mas o teu diploma é a tua história, né? Acho que a gente começa a construir uma história dali. E é Uhum. isso, aí você termina a faculdade, mas você fala, não tenho, né, Sou aquela dentista, segurança mas e agora? para onde eu vou, né? Ah. Então isso é uma sensação que eu acho que toda pessoa que se forma sente um pouco isso, esse medo, né, do desconhecido mesmo, né? Então eu lembro que eu vinha em uns consultórios na Moca, perguntando se alguém ia precisar de dentista ou tal. E aí eu fui trabalhar a primeira vez num consultório na Penha. Mas foi um consultório, não foi uma clínica popular. Tá. O dentista queria justamente ampliar, ele tinha já um consultório, e aí ele montou numa casa, assim, um outro consultório, e aí eu comecei a trabalhar ali de sábado. Uhum. Tinha a semana inteira livre, trabalhava no Queria que sábado. alguém no sábado. E fiz Santa Casa, né? Eu fiz Santa Casa, acho que tem uma fotinho aqui da Santa Casa que eu tenho bastante carinho, assim, foi bem legal. A época de Santa Casa. Você trabalhou como dentista na Santa Eu Casa? fiz estágio, a Ah, gente fez prestava uma estágio. prova, Tá. que uma das opções que eu tinha era ter a parte de cirurgia. Aqui é o equipo da Santa Casa, olha que legal. Uau. E foi uma experiência muito legal. A gente prestava a prova e fazia estágio de um ano, e aí quem queria prestava outra prova depois desse um ano para fazer residência, né? Então a gente atendia os pacientes do hospital, né? E então acho que foi uma experiência bem rica, né? Porque a gente atendia os pacientes ali, multicomorbidades, casos seríssimos. Eu acho que a Santa Casa foi um divisor de águas do aspecto pessoal, porque acho que é uma realidade diferente do que a gente vivia. A gente ter ali pacientes altamente comprometidos, também as condições socioeconômicas também diferentes, né? Acho que a primeira vez que você vê um paciente, eu lembro de ver paciente em UTI por questões de abscessos dentários, e Uhum. você fala isso é uma realidade, né? Então, assim, foi uma vivência bem rica de Santa Casa, tanto do aprendizado humano, Uhum. né? Tanto do aprendizado humano, que eu acho que isso é muito, muito bom, e quanto do aprendizado de técnica e, sobretudo, diagnóstico. Eu acho que você vê ali uma imensidão de diagnósticos que você vai levar, eu trago para minha vida toda, assim, de lembrar mesmo o diagnóstico, saber fazer uma boa anamnese, entender as questões de saúde, eu acho que isso eu trouxe. Acho que você concorda comigo que todo recém-formado tem uma insegurança. Sim, Acho que é o que a gente mais sente. Vamos chamar de medo, né? Mas a gente foi treinado para
para ser dentista. Como é que você lidava com a insegurança? O que que você fazia? Acho que a primeira coisa é estudar. Uhum. Você não tem outra opção, né. É. Uma coisa que era bem legal na nossa época é que a gente tinha 2 anos de CRO provisório, lembra Sim, disso? 2 anos. E a gente tinha descontos de 50% para fazer cursos de aprimoramento, era Uhum. um incentivo bem legal. E aí eu fui fazer curso de dentística, E de só podia fazer endo, especialização depois de 2 anos de só podia fazer formados, especialização depois de 2 anos de formado. né. Então eu fui fazer curso de dentística, de endo, não gosto, não faço, eu tenho um endodontista, o doutor Rodrigo, que está Tá aqui, a aí. doutora Camila, que está aqui, Legal. mas eu fui fazer porque e eu falo isso para os meninos que estão começando agora, a gente vai ter emergência, então a gente tem que saber atender e socorrer nosso paciente para tirar a dor dele. Depois a gente encaminha para um colega dar continuidade, mas a gente tem que saber fazer essa parte, né. Essa sou eu recém-formada. Ai, é muito E qual a engraçado a gente história da ver. foto? Onde tá? Aqui a gente alugou uma sala, aqui na Moca mesmo, mas uma salinha bem pequenininha, acho que, sei lá, tinha 10 metros quadrados por aí. E aí que eu comecei, e não tinha Google, não tinha nada disso, né, e como que eu comecei? Em todo lugar que eu ia eu levava um cartão, né. "Oi, tudo bem?", trocava uma ideia e tal, e deixava um cartão. E aí foi meio que surgindo, assim, os pacientes. Eu tenho minhas primeiras pacientes que estão comigo até hoje. Poxa, Tenho a dona Idalina e a Maria, são 2 senhoras irmãs portuguesas muito queridas. Elas foram ao meu casamento, fizeram o chale de bebê da que Bia. Eu legal. acho que a gente tem essa junção, né. A gente foi indo juntos, fui na festa de 80 anos dela. Que legal. Faz um pouco parte da história, elas estão comigo, assim, até hoje, assim. Isso é muito raro, né. Eu tenho acho que todos os meus primeiros pacientes, assim, do ano, vamos dizer, mas elas são bem marcantes, porque elas foram as minhas 2 primeiras mesmo, assim, sabe, bem queridas, assim, e fizeram parte da minha história pessoal até, e eu também da história pessoal delas, né. Legal. Então, assim, e a gente começou aqui. Se você pudesse dar um alerta para essa doutora, a doutora de agora para a doutora do passado, o que Eu? você faria? Nossa, que pergunta difícil, que alerta que eu Luzia do faria? passado, toma cuidado É. com isso, não Cuidado. faça isso. Eu acho que, assim, se eu pensar hoje, acho que eu teria que ter empreendido antes e ter começado, gestão, uma questão de empreendedorismo antes. Eu sempre tive uma coisa bem, hã, muito, não é nem realista a palavra que eu quero dizer, muito contida, entendeu? Nunca fui uma pessoa, assim, Arrojada. arrojada, né, nunca fui, assim, arrojada de. Então, muito pé no chão e tal, então acho que eu teria feito isso. Ser arriscado mais. Arriscado cautela. com cautela e Conhecimento. planejamento, Ah, não é meu perfil, uau, mas eu teria feito antes. Até quando eu mudei desse consultório, pra cá, quando eu comprei, quase que eu montei só uma sala, e ao invés de montar 2 salas, entendeu, porque "Ah, não, então tá, sou eu", né, entendeu? Não pensando no macro, que não precisaria ser só eu. Eu poderia ter outros colegas. E o Zeca, meu marido, que super incentivou: "Não, você tem espaço para 2 salas, monta 2 salas, nem que não montar agora", porque a gente, quando montou aqui, nós montamos, fiz a sala toda, montei o meu consultório lá, mas essa sala do meio a gente deixou sem montar a equipo. uhum. Isso foi A gente se formou em 95, acho que em 96 ou 97 eu montei o primeiro consultório na Moca lá embaixo, depois vim para cá em 2005. Aí em 2005 eu montei só a minha sala mesmo, e a outra a gente deixou com tudo puxado, os Uhum. fios, enfim, para em algum momento instalar. Mas isso foi uma coisa que o Zeca, meu marido, que assistiu um monte, porque eu tinha a opção de fazer recepção, escritório e a minha sala um pouco maior. Uhum. E aí ele sempre falou: "Mas o que o escritório vai te trazer?", né. De repente, você pode otimizar seus atendimentos com 2 salas. E aí a gente não montou de imediato, porque aí tem uma questão de custo, de Sim. reforma e tal, então não montei aqui. E também eu tinha ideia de engravidar, e aí essa sala aqui do meio acabou sendo o quarto da minha filha. Que ela estava aí. Eu voltei a trabalhar com 2 meses, ela tinha 2 meses, então ela vinha comigo todos os dias.
e com a babá. Por isso que meus pacientes também fazem parte dessa história, porque eu falo: "Ah, espera um minutinho, deixa eu só dar de mamar". Aí eu dava de mamar e atendia. E aí eles ficavam vendo ela no bercinho, enfim, ficou uma coisa bem Legal. um consultório, uma coisa bem familiar, né. Uhum. E você teve que voltar a trabalhar em 2 meses ou você voltou por opção? Porque quando a gente é o dentista SA, se a gente parar de Hã. trabalhar 6 meses, a gente não ganha, né, quando é só você. Sim, Então sim. foi por opção ou foi por necessidade? Eu acho que necessidade, com certeza, acho que não tinha como ficar 6 meses, parada, não tinha Uhum, essa opção de ficar 6 meses parada. uhum, E eu acho que a gente também tem muito isso da gente não se permitir parar também, né, como uhum. que eu vou ficar sem trabalhar, Sim, né. sim, Mas acho que foi um pouco disso e do financeiro, porque a gente tem um custo aqui de tudo isso, né. E sim. e nessa época era mais eu mesmo. Uhum, Então, dependia exatamente de mim, não tenho como hoje, vai um consultório com uma equipe também, que se eu estiver afastada, eu tenho os colegas que também vão estar uhum. trabalhando, cuidando dos O consultório pacientes, não para, né, né? o consultório não para. Né, e naquela época era eu. E a Noêmia trabalhou comigo, vem cá Noêmia. Venha cá, Noêmia, agora pode vir, Noêmia. Noêmia trabalhou comigo na primeira vez, quando a gente montou aqui, né, não, quando a Bia nasceu, acho que 2000, quanto tempo você ficou comigo? 2 anos, acho que eu vim em 2007. 2007, né, então, quando a Bia nasceu, né. É. Isso. E aí, então eu vinha pra cá, ela ficava com a babá, com a Noêmia também, cuidava dela, então, foi isso, ela ficou uns 2 anos e meio comigo. E Lu, para a gente contribuir para os nossos futuros colegas, né? Você já ajuda a Gabi, que foi sua estagiária, hoje é dentista. Qual o recado que você deixa para o pessoal que vai se formar ou está pensando em fazer odontologia? Então, Maninho, eu acho o seguinte, a faculdade mudou muito, a gente vive falando sobre isso, a gente fez uma faculdade de tempo integral, então a gente conseguia atender muito mais, a gente já saía inseguro naquela época, né. Hoje, boa parte das faculdades, eles atendem bem menos, então acho que a insegurança pode ser um pouco maior e eu acho que é natural, a gente tem que ter um medo, mas um medo que não paralise, sabe. Uhum, Eu acho que o medo ele pode ser construtivo a partir do momento que você olhar aquilo e entender a tua responsabilidade, que você uhum, está cuidando de um ser humano, você tem que fazer o seu melhor possível, né. Então eu acho que, como lá atrás, é estudar, uhum, né. Eu acho que é estudar, e o que eu falo pro João, que está fazendo estágio, está estágio agora com a gente, mas está na faculdade agora de manhã, pra Gabi, que fez estágio com a gente, eh começa por um curso de dentística, que é o que a gente sempre vai fazer no consultório. Não pense em fazer uma especialização logo de cara, porque a gente não sabe nem o que extrair dessa especialização, entendeu? Eu acho que primeiro a gente tem que caminhar um pouquinho como clínico geral, entender realmente o que vai gostar, entender as dificuldades, faz um curso de dentística, faz um curso de endodontia para uhum, socorrer teu paciente da dor, porque esse paciente ele vai ficar grato porque você tirou a dor dele e ele vai se tornar seu paciente, como esses pacientes que eu tenho nesses 30 anos que são meus pacientes até hoje. uhum, Então acho que sem estudar não dá para resolver nada, não é mágico. Então acho que a moçada de agora é rápida, isso não estou dizendo que é ruim, tem um lado ótimo, são tecnológicos, sabem usar a tecnologia ao seu favor, eles têm muito mais ferramentas do que nós tínhamos. uhum, Acho que tem que saber como usar todas essas ferramentas, usar em favor próprio e dos seus pacientes, né, e eu acho que nunca esquecer que, o diagnóstico vai ser a base de tudo, não ter pressa em fazer diagnóstico, sem um diagnóstico preciso o tratamento vai dar errado. uhum, Tá? Então conhecer seus pacientes, sabe? Porque a gente não cuida de uma boca, a gente cuida de uma boca que está dentro de um corpo, tá? Então a gente tem que entender o nosso paciente, eles têm que entender o paciente deles, como uma pessoa que tem seus medos, suas histórias, e é muito comum a gente ter um medo de dentista.
A gente pode desmistificar isso com o nosso carinho, com o nosso atendimento bem feito. Isso a gente é humano, acho que isso a IA não vai tirar, toda a tecnologia não vai tirar. Então é isso que vai fazer a diferença. Acho que todos os estudos que a gente vê, o que vai trazer de volta com toda a tecnologia vai ser a questão humana, do olho no olho. Então, assim, acho que é tratar o paciente como uma pessoa, entender suas dores e estudar. E não ter medo, eu sempre falo isso para eles, não tenha medo de falar: "Olha, eu vou estudar seu caso", tá. Porque a gente estuda os casos até hoje. Então eu vou ter um paciente, eu vou pedir essa documentação dele, né, depois de eu saber todas as questões de saúde dele, que vão interferir no meu tratamento. Eu vou estudar essa documentação, e aí eu vou conversar com colegas. Eu não sei, não gosto disso, não tem problema, chama o endodontista para fazer, você não precisa fazer mal feito, né. Acho que não ter medo de trabalhar com colegas, isso é muito importante, e de falar para o paciente: "Olha, eu vou estudar teu caso para a gente chegar na melhor solução possível". Isso não é demérito, ao contrário, e eu acho que os pacientes gostam e se sentem acolhidos quando o profissional vai se debruçar sobre o caso dele e entender o que é melhor para ele. Eu sempre falo isso, não tenha pressa de fazer o tratamento, faça um diagnóstico bem feito, se precisar de uma segunda sessão, pensa, consulta um professor, consulta um colega experiente, apresenta um diagnóstico. Isso eu não faço, meu colega vai para fazer para você. Não tenha medo de encaminhar paciente para alguém, porque: "Ah, eu vou perder o paciente". Não, a gente sempre vai ter um colega que é ético e que acho que é isso, estudar, fazer diagnóstico e ter calma.